Você já teve medo de nadar no mar? Agora imagine se, além de tubarões, houvesse uma cobra de 13 metros esperando por você na água. Hoje vamos apresentar criaturas tão gigantes e perigosas que você vai agradecer aos céus por não ter nascido na mesma época que elas. Então já pega a pipoca e prepare-se para conhecer os monstros mais letais da história da Terra, aqui no Caramelo Curioso. Essas criaturas não só eram gigantescas e aterrorizantes, como também tem nomes que você vai ter dificuldade de digitar no Google sem o corretor automático sugerir algo completamente diferente. Mas confie em mim, com ou sem um nome complicado, você vai estar aliviado por elas estarem extintas. E vamos começar com o mais fácil de se pronunciar, Megalodon, um nome simples para um monstro colossal. Imagina um tubarão tão grande que faria o nosso querido tubarão branco parecer um peixinho dourado de aquário. O Megalodon, que nadou pelos oceanos há cerca de 3 milhões de anos, chegava a impressionantes 18 metros de comprimento. Para ter uma ideia, isso é praticamente o tamanho de 2 ônibus escolares alinhados. E se você acha que o maior perigo dos mares hoje é ser atacado por um tubarão, bom, na época desse monstrão, ele não só engoliria você, mas provavelmente a sua lancha inteira. Mas o que torna um Megalodon realmente assustador não é só o seu tamanho. Com uma mordida que pode chegar a 18 toneladas de força, quase 3 vezes mais forte que a do T-Rex, ele literalmente triturava baleias inteiras, que eram parte do seu cardápio. Baleias, isso mesmo. Se você estivesse nadando ao lado de uma baleia azul, que é o maior animal dos nossos tempos, o Megalodon veria aquilo como um simples lanchinho da tarde. Agora, se você já fica tenso ao pensar em nadar em águas mais profundas, imagine dividir o oceano com essa fera. Felizmente, você nunca vai precisar, porque o Megalodon está confortavelmente extinto. Titanoboa. Agora, se você acha que as cobras de hoje em dia já são grandes o suficiente para te dar calafrios, espere até conhecer a Titanoboa. O nome já entrega. Estamos falando da maior cobra que já rastejou sobre a Terra. Essa belezinha pré-histórica podia chegar a 14 metros de comprimento, o que é mais ou menos o tamanho de um ônibus. E diferente do Megalodon, essa aí não nadava no fundo dos oceanos. Ela estava bem ali nas florestas tropicais, de onde poderia te dar um abraço nada carinhoso. Pensa que a anaconda já é assustadora? Ela parece um filhote perto da Titanoboa. Aliás, se as duas se encontrassem, a anaconda provavelmente teria desistido da carreira de predadora e se aposentado. A Titanoboa pesava mais de 1 tonelada e era capaz de esmagar suas presas com uma força impressionante. Com um arrepio que podia literalmente quebrar ossos, a Titanoboa comia crocodilos como se fossem petiscos. E o mais curioso, ela não precisava nem se apressar. Diferente das cobras de hoje, que ficam no modo ataque furtivo, a Titanoboa provavelmente só se deitava tranquila em algum lugar, sabendo que mais cedo ou mais tarde, alguma refeição grande o suficiente iria passar rastejando ou nadando por perto. O próximo animal também promete te deixar de queixo caído, mas você sabe o que é mais impressionante do que isso? A sua inscrição aqui no Caramelo Curioso. Com ela você garante que sempre terá um lugar para descobrir os mistérios do mundo animal. Então já clica no botão de se inscrever e faça parte da nossa família de curiosos. Arthropleura. Pode parecer difícil de pronunciar, mas eu garanto que a sensação de dizer o nome não chega nem perto do pavor de encontrar esse bicho cara a cara. Imagina você andando tranquilamente na floresta e de repente ouve o barulho de várias patinhas se aproximando. Ao invés de um insetinho pequeno, você se depara com um artrópode gigante que poderia facilmente ocultar toda a largura do seu caminho. E não é só uma questão de tamanho. O Arthropleura é um verdadeiro pesadelo dos artrópodes, e o fato de ser herbívoro não ajudaria muito na hora de acalmar os ânimos. O que torna essa criatura ainda mais interessante é que ela viveu em uma época com níveis de oxigênio muito mais altos, o que permitiu que criaturas como essa se tornassem gigantescas. Mas sinceramente, quem precisa de uma centopeia do tamanho de um carro na sua vida?
Por isso é melhor agradecer que o Arthropleura é um daqueles animais que já não precisamos temer mais. A natureza nos deu um respiro quando ela desapareceu. Megalania. Bom, se você acha que os lagartos de hoje em dia são impressionantes, conheça a Megalania. Essa criatura pré-histórica era um verdadeiro gigante do seu tempo, podendo chegar a 3,5 metros de comprimento, quase o tamanho de um carro compacto. Com uma aparência que faria até o mais ousado dos dragões se sentir pequeno, a Megalania não era um simples lagarto. Esse predador carnívoro que vagava pelas florestas da Austrália era equipado com dentes afiados e um olhar que definitivamente te faria agradecer por não cruzar o seu caminho. Imagine o susto de ver um lagarto gigante, semelhante a um dragão de Komodo, mas em um tamanho que faria qualquer um pensar 2 vezes antes de se aventurar pela selva. Embora sua dieta fosse composta principalmente por mamíferos e aves, não seria nada agradável estar na lista de lanche dessa criatura. A Megalania não só dominava o seu território, mas também tinha a habilidade de se mover com agilidade surpreendente para um animal do seu tamanho, uma combinação bem perigosa. Além disso, os cientistas acreditam que a Megalania poderia ter um veneno suave, o que tornava suas mordidas ainda mais letais. Felizmente, esse lagarto gigantesco viveu há cerca de 40 mil anos e a natureza fez o favor de deixá-lo no passado. Então, da próxima vez que você se deparar com um lagartinho em seu jardim, lembre-se, há 4 mil anos atrás, ele quem assustaria você. Dunkleosteus. Voltamos aos monstros com a pronúncia bem complicada. Esse predador marinho, que viveu há cerca de 360 milhões de anos, era uma verdadeira lenda dos oceanos da Era Devônica. Com até 10 metros de comprimento, o Dunkleosteus não era um peixe qualquer. Ele era como um tanque de guerra subaquático, armado com mandíbulas poderosas e dentes afiados como facas, capazes de esmagar suas presas com muita facilidade. Imagine um tubarão que foi para a academia e voltou com músculos. Assim era esse incrível vertebrado. Ele tinha um corpo robusto, coberto por uma armadura óssea que o tornava praticamente invulnerável a muitos dos predadores da época. Não apenas ele era um grande comedor de peixes, mas também um dos primeiros super predadores dos oceanos, o que faz você agradecer imensamente que ele tenha ficado na pré-história. Com tantos predadores marinhos por aí, é bom lembrar que o Dunkleosteus realmente reinou nas profundezas de seu tempo, deixando um legado que faz até os tubarões de hoje parecerem um pouco tímidos. O que você acha de encarar as ondas quando souber que em algum lugar da história, um gigante como ele estava à espreita? Thylacosaurus. Conheça o Thylacosaurus, um predador que poderia facilmente ser confundido com um grande gato moderno, mas com um toque bem mais aterrorizante. Dentes de sabre que chegavam a 20 centímetros. Esse mamífero carnívoro viveu na América do Sul há cerca de 3 milhões de anos, e seu nome é tão intrigante quanto sua aparência. Ele era um verdadeiro pesadelo para qualquer presa desavisada. Imagine um gato grande, mas com dentes que pareciam mais apropriados para uma espada de cavaleiro. Esses dentes não eram apenas para exibição, eles eram uma arma mortal, projetados para perfurar a pele e o tecido de suas presas. O Thylacosaurus era especializado em caçar grandes herbívoros, como preguiças gigantes, e seu estilo de ataque era rápido e eficaz, um verdadeiro especialista em emboscadas. O que torna essa criatura ainda mais impressionante é que, ao contrário dos felinos modernos, o Thylacosaurus não pertencia à família dos felídeos, mas sim a um grupo de marsupiais carnívoros. Isso mostra como a evolução pode ser estranha e surpreendente. Então, quando você pensar em criaturas que dominavam o topo da cadeia alimentar, não se esqueça desse incrível predador, que com seus dentes impressionantes, certamente tornaria qualquer filme de aventura mais empolgante. Entelodon. Prepare-se para conhecer o Entelodon, carinhosamente apelidado de Porco do Inferno. Esse mamífero pré-histórico viveu entre 37 e 33 milhões de anos atrás e era tão grande que parecia que um porco tinha sido projetado por um artista de ficção científica. Com um corpo que poderia alcançar até 3 metros de comprimento e um peso de até 300 quilos, imagine um porco, mas com uma aparência que poderia deixar até o mais corajoso dos caçadores arrepiado. Com uma mandíbula poderosa e dentes afiados, esse animal se alimentava de tudo,
desde vegetais até carniça, fazendo dele um verdadeiro omnívoro de respeito. Com seu olhar feroz, o Entelodon dominava o seu habitat, caçando e competindo por recursos com outros predadores da época. Embora fosse um mamífero, seu aspecto lembrava muito mais um híbrido de porco com um javali, ou talvez até um animal de uma história em quadrinhos. E como se não bastasse, os cientistas acreditam que o Entelodon tinha um temperamento agressivo, que só aumenta a lista de razões para agradecer que ele não esteja mais entre nós. Então, se você se deparar com um porquinho na rua, lembre-se, o seu passado não era tão pacífico assim. Argentavis, a ave gigante. Prepare-se para conhecer o Argentavis, uma das maiores aves que já sobrevoaram o nosso planeta. Essa criatura viveu há cerca de 6 milhões de anos e tinha uma envergadura impressionante de até 3 metros. Imagine uma águia gigante pairando no céu, e você terá uma ideia do que era essa ave, que poderia facilmente rivalizar com um pequeno avião. O Argentavis não era apenas uma maravilha da natureza por seu tamanho, ele também era um predador formidável. Com um bico poderoso e garras afiadas, essa ave caçava pequenos mamíferos e répteis, aproveitando-se de seu voo majestoso e de sua visão aguçada para localizar suas presas. Adaptada para planar longas distâncias, o Argentavis poderia percorrer vastas áreas em busca de alimento, fazendo dele um verdadeiro rei dos céus da sua época. E convenhamos, se um Argentavis decidisse fazer um piquenique no seu quintal, você poderia querer repensar sua escolha de lanches. Com um tamanho tão impressionante, ele seria o convidado que você gostaria de evitar. Portanto, quando falamos de animais que você vai agradecer por estarem extintos, essa ave gigante certamente é um que vem à mente. Conheça os Sarcosuchus, e como gostaríamos de chamar, o Super Croc. Esse gigante pré-histórico viveu há cerca de 110 milhões de anos e era um verdadeiro monstro das águas, alcançando impressionantes 12 metros de comprimento. Com um nome que parece mais um personagem de filme de aventura, esse crocodiliano é lembrado como um dos maiores predadores que já existiram. Com uma mandíbula colossal repleta de dentes afiados como facas, o Sarcosuchus era um caçador imbatível. Ele se especializava em emboscar suas presas, que incluíam dinossauros que se aproximavam da água. Imagine o susto de um dinossauro ao perceber que não estava sozinho em seu passeio à beira do rio. Esse predador pré-histórico não era apenas temido por seu tamanho, mas também por sua astúcia, aproveitando-se do ambiente aquático para surpreender suas vítimas. E se você pensa que os crocodilos de hoje são assustadores, é hora de reconsiderar. O Sarcosuchus não era só maior, mas também era uma verdadeira máquina de caça, mostrando que, na era dos dinossauros, o perigo podia vir de qualquer lugar, até mesmo das profundezas dos rios. Com sua impressionante força e ferocidade, é fácil entender porque a ideia de um encontro com ele é algo que preferimos deixar no passado. Andreosarchus, o lobo gigante. Agora prepare-se para conhecer o Andreosarchus, uma verdadeira lenda entre os predadores pré-históricos. Com um nome que pode fazer até você hesitar antes de pronunciar, esse mamífero viveu há cerca de 45 milhões de anos e é considerado um dos maiores carnívoros terrestres do seu tempo, chegando a medir até 3 metros de comprimento. Imagine um lobo, mas com uma boca bem maior do que poderíamos chamar de normal. Esse lobo pré-histórico tinha um crânio massivo e dentes que poderiam rivalizar com os de um crocodilo, o que o tornava um predador impressionante. Embora sua aparência lembrasse a de um carnívoro, os cientistas acreditam que o Andreosarchus era na verdade mais próximo de hipopótamos e porcos do que de lobos modernos. Com uma combinação de força e agilidade, ele era um verdadeiro temido dos campos e das florestas, caçando tudo que estivesse ao seu alcance. Se você achou que um encontro com um lobo seria intimidante, imagine encarar um Andreosarchus. Com seu olhar feroz e tamanho impressionante, ele seria o último animal que você gostaria de cruzar em um passeio pela natureza. E aí, gostou de conhecer essas criaturas que você definitivamente vai agradecer por estarem extintas? Se você achou essas histórias fascinantes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis. Agora aproveite para escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continue a sua jornada pelo mundo animal. Valeu e até o próximo vídeo.